em casa, sem ter o que fazer, doido por uma história para passar o tempo? Pois venha e leia comigo hoje no vídeo de número 2 da história Amor, Estranho Amor. É isso mesmo. Se você curtiu o início dessa história, com certeza vai se deliciar com o que vem aí pela frente. Vamos então começar essa aventura? Com certeza, mas apenas depois da vinheta. Oi, galera! Bem-vindos a mais um Leia Comigo. Como vocês sabem, hoje é o nosso segundo encontro para falar do romance da Jéssica Steele, Amor, Estranho Amor. E se você viu os vídeos anteriores, você deve estar gostando muito do rumo que essa aventura está tomando. O quê? Não viu? Não se preocupa, porque eu deixei o link aqui no card. Você pode voltar e ver o vídeo número 1 com os 3 primeiros capítulos. Aproveita e dá uma olhadinha também no projeto de leitura, que é aquele vídeo especial que eu faço para convencer você, leitor, a me acompanhar nessa aventura. Mas, se você já leu, já está convencido, já esteve aqui nos 3 capítulos anteriores, vamos sem demora conferir de perto qual vai ser o destino da Regina Belton, agora que ela chegou na Estância Cardenosa, né? Agora que ela está já totalmente sobre a responsabilidade do Severo, né? O que é que vai acontecer com ela? Enquanto a gente vai, né, para essa viagem, tá? Eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu, tá? Por favor, se inscreva e ative o sininho, porque somente assim você vai assegurar que vai receber os outros vídeos dessa aventura. E não deixa de conhecer o meu blog, Histórias para Passar o Tempo. Lá você vai encontrar, além de resumos, dicas de livro, você vai encontrar também os meus livros originais, aquelas histórias de aventura que eu e o meu marido, Francisco Júnior, escrevemos, tá? Então, com certeza você vai adorar o blog. Vai lá, sem mais demora, conhecer, tá bom? Vamos então para o capítulo de número 4, mas antes, um pequeno resumo do capítulo final do último vídeo. E lembrando, né, gente, que esse resumo não adianta para quem não viu os vídeos anteriores, tá? Então, bem rapidinho, a Regina, ela partiu da Inglaterra para o Uruguai para pagar a dívida da irmã dela, que tinha se comprometido a fingir que era noiva do Severo Cardenosa, pelo valor de US$ 10.000, enquanto o avô dele estivesse doente, né? Porque o sonho do avô dele era ver o Severo casado. E ela tinha prometido ir lá, por aquele valor em dinheiro, fingisse de noiva do rapaz. Só que ela tinha fugido com o dinheiro, voltado para casa e tinha dado dinheiro como entrada para comprar uma casa para ela casar com o James, o ex-noivo dela, né? Que era muito conservador e que com certeza não queria perdoar ela se soubesse que ela tinha enganado o Severo. Então a Regina, a irmã dela, tinha partido para o Uruguai para substituir a irmã, ela que também estava com problemas pessoais e tinha seus próprios motivos para querer sair da Inglaterra. Então ela encontra com o Severo, depois de 4 dias, ele deixa ela 4 dias lá esperando por ele no hotel, sem ir buscar ela, e quando ele aparece, parece bastante irritado, porque ele não sabia que era ela que ia no lugar da irmã dela. A irmã dela mentiu para ela, dizendo que tinha avisado o rapaz, e não tinha. E ele acredita realmente que ela estava interessada apenas em extorquir mais dinheiro dele. Apesar desse começo um tanto quanto ruim, ele acaba concordando em levar ela com ele até a casa dele, na Estância Cardenosa. E a gente termina com ela sendo colocada literalmente na cama para dormir pela empregada, a Juana, né? Que ele tinha saído para receber uma visita. Ela ainda não conheceu o avô do Severo e vamos ver se isso vai acontecer agora no capítulo de número 4. Vamos lá? Vira a página. A Regina, né, acorda, se arruma, né, para ir para o jantar. Ela lembra, né, quando ela acorda, que ela tá na Terra del Cielos, né, e ao mesmo tempo ela se lembra do namorado dela, né, de todos os problemas que aconteceu com ela, da vida que ela deixou
para trás em Londres, né? E ela resolve se arrumar para o jantar. Ela vai se apronta, né? Ela ainda está sentindo um nó na garganta, né? Assim, uma tristeza por estar tão longe de casa, né? Num ambiente tão estranho e esquisito. Mas era parte, né, da vida. Ela tinha concordado em fazer aquele serviço e ela ia exercer o seu papel como noiva, né, do tal Severo Cardenosa o melhor que ela pudesse. E assim que ela não fosse mais necessária para que ela faça, ela poderia voltar para casa e, quem sabe, reconstruir a vida dela. E ela tá lá terminando de se arrumar quando a Juana entra. A Juana, se você lembra do vídeo anterior, é a empregada que o Severo mandou ficar, né, como acompanhante da noiva dele, ficar cuidando da noiva dele. E aí ela leva ela para a sala de jantar e a Maria, a chefe das empregadas, né, pergunta, né, logo para ela em castelhano se ela dormiu bem, como foi que ela passou a tarde, e ela agradece com sua satisfação, dizendo que passou a tarde muito bem. E a Maria aproveita para avisar ela que o Dom Severo, ele não vai jantar em casa, que ele saiu com a tal da mulher que tinha ido visitar ele mais cedo, e ele tinha ido para o Rancho dos Gomes, que era uma fazenda que tinha lá perto de Serra del Cielo, perto da Estância Cardenosa. E é claro, né, gente, que a Regina não gosta nem um pouco disso, né? Primeira noite dela na fazenda e o cara já deixava ela, né, sozinha e tudo. Ela sabia que não era noiva dele de verdade, mas ela esperava pelo menos uma cortesia da parte dele. E ela tenta não demonstrar, né, que ficou chateada e fica lá sendo servida pelas empregadas que dão bastante atenção para ela, servem o jantar, a comida estava bastante deliciosa, né? Mas a Regina não consegue se concentrar no que ela está comendo, porque ela só consegue imaginar que para fazer o Severo largar ela ali sozinha naquela casa e sair, né, correndo daquele jeito, no mínimo aquela mulher era um caso dele, né? Então ela começa a imaginar que ele tinha algum romance com a vizinha. Só que, claro, ela não ia fazer perguntas nenhuma sobre a mulher estranha para a empregada, que não era correto, principalmente da parte da noiva. E aí ela resolve se concentrar num assunto neutro, ela resolve perguntar pelo avô do Severo, como é que ele está passando. E quando ela fala, ela percebe, né, que a empregada, ela fica com os olhos cheios de lágrima, né? E a empregada, como o próprio Severo dizia, vivia há muito tempo com aquela família, então era com certeza muito apegado, né, aos familiares. A Regina não entende porque elas falam alguma coisa e elas falam muito rápido e o que ela entende é como se elas dissessem: a senhora deve estar falando da avó, ela não está passando muito bem, também imagine o enterro, e a menina sem entender nada, avó, enterro, o que é que elas estão falando, né? E a menina tentando fazer pergunta, mas cada resposta que elas davam aumentava mais ainda a confusão da Regina. E aí a mulher pergunta para ela se ela gostou da sopa, se ela gostou do quarto, e ela fala que sim, que a sopa estava ótima, que o quarto onde ela estava hospedada era muito bom. E ela fala que quando soube que a Regina estava para chegar, ela tinha ido preparar o quarto, né? E que a dona Eva tinha dito que eles podiam se atrasar porque tinha caído um nevoeiro em Londres. A Regina não sabe quem é a tal dona Eva, né? E ela não quer, assim, aparentar que não sabe nada da vida do noivo, porque era natural, né, gente, quando você tá noiva, que o cara falasse para ela sobre as pessoas da família dele, mesmo ela não tendo nunca ido lá, era natural que ela soubesse quem era quem, né, naquela história toda. Então ela fica com medo de dar alguma gafe, acabar perguntando, então ela não pergunta nada sobre a tal Eva, né, ela não sabe quem é, mas ela também não pergunta. E a mulher fala que foi uma correria, porque o Severo só avisou meio-dia que ia trazer a noiva, né, para o jantar. E a Regina fica estranhando aquilo. O cara tinha passado um tempão chamando ela para vir, né? Quer dizer, ela não, a irmã dela. E ela tinha ficado esperando por ele 4 dias no hotel. Como é que ele só tinha avisado na última hora, na instância que ela ia chegar?
E tá tudo muito estranho, tá cada vez mais esquisita aquela situação toda. Enquanto ela tá lá pensando sobre a confusão do idioma, que ela não consegue entender direito o que as mulheres estão falando, elas chegam com uma torta de morango belíssima, chega, abre o apetite da Regina, né? E ela fala que o próprio Severo tinha mandado servir a torta de morango porque era a preferida da Regina. E a Regina, né, lembra que, na verdade, aquela torta era igualzinha a que ele tinha pedido no hotel lá em Montevidéu e que ela não tinha conseguido comer porque ela estava muito nervosa com todos os acontecimentos. Ele provavelmente tinha achado que ela não gostava da torta e tinha mandado servir só para fazer hora com ela, mas a verdade não é que ela não gostava, né, gente? É que ela estava tão preocupada com tudo que estava acontecendo que ela tinha perdido o idioma. Na verdade, ela gostava muito de torta de morango. E aí ela come, né, satisfeita, continua lá conversando com as empregadas e quando dá uma certa hora, ela decide que é melhor ir dormir, porque já é tarde, não faz sentido ela ficar esperando pelo tal do Severo. Então ela volta para o quarto dela, ela começa a pensar que ela deveria ligar para a irmã ou escrever, né, para a irmã, mas aí ela se lembra chateada da mentira da irmã, né? Mais uma vez a irmã tinha feito ela de besta. E ela resolve, né, não dar nenhuma notícia para a irmã ainda, né, porque ela ainda está magoada com a irmã. Ela começa a lembrar, né, com repugnância das desculpas, das mentiras, uma atrás da outra que a irmã dela tinha inventado para justificar para o noivo a viagem da Regina para a América, dizendo que a Regina tinha ficado tão admirada com a beleza que ela tinha contado do Uruguai, que ela tinha decidido ir lá conhecer, né? E aí ela começa a imaginar que a irmã era melhor mentirosa do que ela pensava, né? Porque a honestidade era uma qualidade assim que a Regina admirava muito, e saber que a irmã dela era tão mentirosa deixava ela realmente muito chateada com tudo aquilo. E ela adormece, e quando é no outro dia, né, que ela acorda, ela se senta na cama e ela percebe que ela está sendo observada, né, por alguém. Tem alguém dentro do quarto dela. Ela ainda não tinha conseguido, antes de dormir, colocar em ordem tudo que ela tinha conversado com as empregadas, e o fato dela acordar, né, sendo observada por alguém dentro do próprio quarto dela, deixava ela meio que assustada. Mas antes que ela pudesse gritar ou dizer alguma coisa, ela escuta, né, a voz do Severo dizendo: "Bom dia, minha querida." Ela olha para aqueles olhos, né, carregados de sarcasmo. Ele se aproxima, né, se reclina como quem vai dar um beijo, né, na noiva. E ela recua, assustada, né? Mas ele não retroage e, segurando ela pelos ombros, ele pressiona os lábios delicadamente sobre os dela, no tipo um selinho, né? Para cumprimentar ela. E ela empurra ele aos gritos, perguntando como é que ele se atreve a beijar ela. E ele somente ri, né? Aquela reação, né, divertida diante do acesso de fúria dela, e ele diz: "Olha, eu não pude resistir. Faz 10 minutos que eu estou aqui esperando você acordar. Fiquei admirando essas suas feições delicadas, os seus lindos cabelos loiros jogados sobre o travesseiro, os lábios entreabertos, tão convidativos mesmo durante o sono." E ela, com raiva, indignada, diz: "Saia daqui, nunca mais tenha ousadia de entrar no meu quarto." Ele ignora as palavras furiosas e pergunta: "Sair? Isso é jeito de falar com seu noivinho?" E ela diz: "Olha, você pode ser meu noivo, mas você sabe muito bem que isso é uma farsa. Isso não lhe dá o direito de ficar me beijando toda vez que tiver vontade." E ele olha para ela e diz: "Olha, você tem fogo nas veias, belezinha, tal como eu tinha previsto." E ele continua lá parado, né, só olhando para ela. Ela puxa os lençóis até o queixo, né, numa espécie de safanão, e ela fala: "Olha, se eu tenho fogo nas veias ou não, não é da sua conta. E já que tocamos no assunto, seria muito bom que guardasse seus beijos para quem os quer." Ela fala isso, né, claro, numa menção à tal mulher estranha com quem ele saiu na noite anterior. Ela ainda não tinha perdoado ele por ter abandonado ela ali sozinha na fazenda na primeira noite dela. Aí ela fala, né? Caso contrário, eu não terei outra alternativa senão
E ela não consegue terminar porque ela percebe que o olhar dele, que estava divertido, olhar de brincadeira, né, trocadilho, muda para um olhar duro, né? Um olhar de irritação. E ele fala num tom de voz gelada: continue, né? Dando a entender assim que ele não tem medo de qualquer chantagem que ela possa querer fazer, né? O que é que vai acontecer? Ele pergunta, né? O que é que vai acontecer se eu tornar a me render diante da tentação irresistível dos seus lábios? E ela fala: olha, se a qualquer momento. Aí ela para, né? Porque ela pensa: olha, não posso dizer enquanto o seu avô estiver vivo, né? Isso ia ferir ele demais, né? E ela fica procurando as palavras e ela prossegue, né? Ó, se a qualquer momento, durante a minha permanência nesta casa, você fizer novamente uma coisa dessa, eu não vou ter outra saída senão contar toda a verdade para o seu avô. E o rosto dele, né, fica soturno, quase assustador, né, quando ela completa a ameaça, ela percebe que ele cerra os punhos, como se estivesse tentando esmagar os próprios sentimentos. Os olhos dele se desviam para bem longe, né, olhando para o infinito, como se ele tivesse se ausentado de lá, deixando ela praticamente sozinha, né. E de repente, ele parece readquirir o autodomínio, se aproxima da cama onde ela tá. Ela já começa a tremer, né? Pensando que ele vai atacar ela, vai agredir ela. Ele apenas se senta na ponta da cama, na beirada da cama, e começa a falar: olha, saiba que a minha intenção ao entrar neste quarto não era violar esse seu corpo escultural, que, aliás, os lençóis mal conseguem esconder. Quanto à sua ameaça, ele fala e dá de ombros. Parece que você esqueceu que num jogo um ás vale mais do que um rei. E ela regala os olhos, admirada, sem entender o que ele está dizendo. E ela fala: um ás? E ele diz, né? Você esqueceu do trato que eu fiz com sua irmã? Não cometa erros, garota. Não tente atrapalhar os meus planos, ou a senhora Belaúche e o respectivo marido vão ter notícias minhas muito em breve. E ela olha para ele e diz: você não pode, você não faria isso. Ele: para uma chantagem, chantagem e meia. E aí ele relaxa, né, a atenção, como se aquele assunto já estivesse resolvido, coloca a mão no bolso da camisa e tira uma caixinha de dentro. Ele abre a caixinha e mostra para ela. Dentro da caixa tem um diamante, um solitário, montado em cima de uma aliança. E ele fala: ó, comprei este anel ontem, enquanto você estava fazendo as malas. A primeira reação dela é imaginar como é que ele conseguia fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Ligar para a Maria, comprar o anel, né? Ajeitar as passagens do avião, né? Como é que o cara conseguia fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Mas ela não pergunta nada, né, a respeito disso. E ela pergunta: quer que eu use quando estiver na presença do seu avô? E ele responde: quero que você use sempre. E ele fala isso e já coloca, né, o anel no dedo dela, né? E ela fica admirada porque o anel cabe perfeitamente no anular da mão dela. E ele fala: agora sim, vamos à verdadeira finalidade da minha visita. E ela fala: não foi para me dar isso que você veio? E ele diz que não, né? Que ele queria, na verdade, pedir desculpas por não ter ido logo ao encontro dela em Montevidéu, que ela devia ter passado muita dificuldade, já que ela estava, né, sem dinheiro. E ela não responde nada, mas ela sente, né, o sangue subir no rosto dela, né, por vergonha, né, porque realmente é verdade, ela estava lisa, sem nenhum dinheiro, não tinha dinheiro nem para fazer o check-up, né, no hotel. E ela pergunta: houve algum motivo forte que impediu de você de ir antes? E ele deixa, né, não deixa transparecer a mínima emoção enquanto explica para ela qual foi o motivo do atraso dele. E ao ouvir a explicação, ela quase cai da cama, né, chocada com o que ele fala. Ele fala: sim, tive uma razão muito forte. Vovô faleceu no dia em que você chegou a Montevidéu. Ela olha para ele, né, atônita, sem conseguir assimilar direito o que ele tinha dito, e ela fala: ele morreu, né? Ela começa a lembrar da morte dos próprios avós dela, né, do quanto ela tinha sofrido com aquela perda, e ela diz, né: ó, Severo, eu sinto muito.
Aí ela começa, né, querer consolar ele, de repente cai a ficha, mas se o seu avô morreu, o que que eu tô fazendo aqui? E ele fala, ó, como pode imaginar, a minha avó ficou muito abalada. A avó, e ele fala, ela é inglesa, assim como você, e viveu 40 anos com o meu avô. Então ela ficou realmente muito arrasada com a morte dele. E ela fala, é, é ela que se chama Eva? A Maria mencionou sobre ela, uma dona Eva. Ele fala, exatamente, ela mesma. Apesar de toda a tristeza, tem uma última coisa que dá consolo para ela. É saber que nesse exato momento a minha noiva está aqui debaixo desse teto. E ele prossegue dizendo, eles eram muito unidos, o que um queria, o outro também queria. E ela está muito feliz em saber que o meu avô morreu feliz por saber, né, que eu estava noivo. A gente não fica lá, né, olhando para ele sem saber o que dizer, né? Uma parte dela queria dizer que ia voltar imediatamente para a Inglaterra, mas um outro lado, né, dela sentia a pena da pobre velhinha, né, que tinha perdido o companheiro de toda uma vida. E ela pergunta: "Você quer que eu finja estar comprometida com você, só que dessa vez é pro bem da sua avó?" E ele fala: olha, no momento, o único elo que liga minha avó à vida é saber que você está aqui. E ela, né, fica olhando para ele sem saber o que responder, né? Ela não queria se comprometer porque ela não sabia. Talvez essa dona Eva fosse uma mulher robusta, apesar da idade, e ela podia ainda viver muito tempo. Ela tinha ido lá, né, gente, para passar poucos dias, né, para enquanto o avô dele fosse vivo, mas ela não ia se comprometer antes de saber qual era o estado real de saúde da avó dele. E ela pergunta, como quem não quer nada: e quanto tempo vai durar esse novo trato? E ele fala: olha, a minha avó tem 80 anos, você pode averiguar pessoalmente o quão frágil e acabada ela está. O amor que ela sentia pelo meu avô, né, era muito forte, e talvez, assim como a sua avó, que não aguentou muito tempo, talvez ela também não consiga viver mais, né? E a Regina olha, né, para ele vê que os olhos dela estão umedecidos, assim como se ela estivesse tentando conter as lágrimas. O que ele não sabe é que ela está lembrando, né, do sofrimento da própria avó dela quando perdeu o marido, né? E ela diz para ele, ela pergunta: quando é que eu vou conhecê-la, né? E ele fala que vai tratar de alguns assuntos urgentes, mas que no fim da manhã, lá pelas 11 horas, ele vem para levar ela para conhecer a avó dele. E ela perguntou: e a sua avó mora aqui? Ele diz: por enquanto ela está aqui comigo, ela está no outro lado da casa, mas ela tem a própria residência dela. E eles se despedem, né? Ela concorda em ir visitar a avó dele no fim da manhã e ele sai dizendo que vai resolver uns últimos negócios. E ela fica lá pensando na grande embrulhada que ela se meteu, né? Ela resolve se aprontar, se arrumar, né, para ficar bem apresentável na hora que for visitar a avó do Severo. Ela fica feliz em saber, né, que a avó dele é inglesa, portanto ela vai poder conversar no próprio idioma dela, né, que tá ficando cada vez mais difícil para ela entender o castelhano ali, né? E quando dá às 11 horas, ele entra no quarto dela, né, pontualmente, mas ele não bate, e a Regina, chateada, né, fala para ele que gostaria que ele batesse, né, na porta antes de entrar. E ele apenas olha para ela e diz: venha, né, chama ela, e ela sai para ir ao encontro dele, para ir com ele ao encontro da avó dele. E assim termina o capítulo de número 4 com a Regina sabendo, né, que foi, de certa forma, enganada pelo Severo, né, que o avô dele já tinha morrido, mas que agora ele queria que ela continuasse interpretando o papel, né, de noiva dele para a avó dela. Então, agora no próximo capítulo, né, gente, nós vamos ver no que isso vai dar. Se realmente a avó dele tá realmente tão mal quanto ele diz,
se ela vai gostar da Regina, né? Se a Regina vai conseguir convencer naquele papel de noiva, né? Afinal de contas, a gente vê que ela não simpatiza muito com o Severo, né? Ela não está muito feliz com essa interpretação, mas ao mesmo tempo, como eu falei para vocês no projeto de leitura, ela é uma pessoa muito boa, de uma índole muito meiga, e ela não quer fazer a velhinha sofrer uma decepção, né? Porque já pensou? A velhinha morta de feliz, porque o marido dela morreu feliz, porque o neto tá noivo, e ela descobriu agora que tudo isso era mentira, né? Vai acabar encurtando mais ainda a vida da boa senhora. Prefere primeiro conhecer a velhinha e ver qual o estado de saúde da velhinha antes de decidir se vai ou não continuar com aquela fase. E vocês, o que estão achando da história? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião até agora. O que você acha desse comportamento do Severo? Sacanagem, né, gente? Ele bem podia ter contado tudo isso para ela no hotel, né? E ter deixado ela decidir lá se ela queria ou não queria ir para fazenda com ele, né? Mas não, o cara levou ela primeiro, depois é que foi contar que o avô dele tinha morrido. O que vocês estão achando de tudo isso? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E vira a página que nós vamos agora para o capítulo de número 5. E aí, pessoal, vamos para o capítulo de número 5. Antes, deixa eu repetir de novo para vocês. Vão lá conhecer o blog Histórias para Passar o Tempo. Vão dar uma olhadinha nos meus originais, que são as histórias de fantasia, tá? Que eu e o meu marido, Francisco Júnior, escrevemos. Lá também tem quadrinhos, tá? Então tem muita coisa legal lá que vocês vão poder se divertir. Então, se vocês curtem uma boa história para passar o tempo, não deixem de conhecer lá o nosso canal. Agora aqui no capítulo 5, né, nós vamos ver o primeiro encontro entre a Regina Brereton e a dona Eva Cardenosa, a vovozinha do Severo, né? Agora ela vai ter que fingir que é noiva dele para poder a velhinha não sofrer nenhuma decepção. Assim que ela vê a velhinha, ela percebe logo de quem foi que o Severo herdou, né, aqueles fascinantes olhos azuis. A velhinha, né, ela estava lá olhando para ela, né, numa cadeira no meio da suíte. A suíte estava assim um pouco iluminada, né? A menina percebia que o ar estava tão gelado, né, que chegava a fazer com que as pessoas tremessem. Ela também via que a velhinha estava enxugando, né, uma lágrima furtiva, como se estivesse chorando. Mas assim que ela viu os dois, ela veio ao encontro deles, né, andando lentamente, com seu passo meio trôpego, né, passo típico de idoso, e ela segurou nas mãos da Regina, emocionada, né, enquanto ele dizia, o Severo apresentava com a voz terna, né, abuela, que é a vozinha, né, em espanhol, ele dizia, abuela, deixe que eu lhe apresente a sua futura neta. E a Regina ficou lá segurando aquela velhinha, as mãos daquela velhinha, né, e ele disse, Regina, esta é a minha avó. E ela abraçou, né, a dona Eva, percebendo que a senhora tinha um corpo muito frágil, né, já abalado pelo tempo, né? E a dona Eva olhou para o neto com os olhos cheios de lágrimas e disse que ele tinha escolhido muito bem, que ele tinha feito a escolha certa e que o avô dele ficaria muito orgulhoso se estivesse ali. E ela olha para a Regina e diz, você conheceu o avô do Severo, não foi, meu bem? E a Regina não tinha conhecido, né, gente? Quem tinha conhecido era a irmã dela, a Bela, que tinha ido com ele no hospital, né, para visitar o velhinho. E ela mente, né, dizendo que sim, que tinha conhecido e que ela tinha ficado muito triste, né, quando o Severo tinha contado que ele tinha falecido. E aí a dona Eva aperta as mãos dela, puxando ela em direção à poltrona, né, pede para ela sentar. E o Severo já vai também, sentando do lado dela, né? E elas ficam lá conversando sobre coisas amenas, né? Tentando distrair a atenção da dona Eva. E depois de muito tempo conversando, a
velhinha olha para ela e diz: olha, é melhor a gente falar sobre coisas mais felizes. Quando é que vocês pretendem se casar? E a Regina ia dar uma resposta, né, quando ela é interrompida pelo Severo, que diz que eles tinham marcado a data para o dia 24 daquele mês. E a Regina fica lá olhando, né? Quase que ela dá um salto, mas o Severo segura ela, né? Com força pela mão, né? E os olhos dele dizem que não é para ela tomar nenhuma atitude, né? Impensada. E ela muda de cor, né? A senhora olha para ela e diz: você está bem, minha filha? E ela fala que é porque ainda está se sentindo muito cansada da viagem, né? E ele completa, né? Dizendo que a culpa era dele, porque eles tinham ficado até tarde conversando, né? Sobre os detalhes do casamento e tudo. E ela fica pensando: ah, falso, hipócrita, né? Ela olha para a velhinha, vê a palidez, né, nas faces, murchas, as rugas na testa, e ela não tem coragem de dizer para ela que tudo que o neto está dizendo é mentira e que ela não vai se casar com ele nem no dia 24 daquele mês, nem dia 24 nenhum. Ela só consegue, né, fingir um sorriso e dizer que não esperava que ele contasse tão cedo, né, para a avó deles sobre a data de casamento, né, que não era certo, afinal de contas o avô dele tinha falecido há tão pouco tempo, né, e ela não queria que soasse ofensivo, e a dona Eva diz que ela não tem por que se preocupar com isso, que muito pelo contrário, não é uma ofensa, é uma felicidade para ela saber que eles dois vão se casar e que o Roberto, né, o marido dela, o avô do Severo, não iria se importar de forma nenhuma, muito pelo contrário, era o sonho da vida dele ver o neto casado, né, e assegurar desse jeito a dinastia, né, dos Cardenosa. E ela disse que o marido dela teria aplaudido a data, que era uma data muito importante para a família deles, né? Era a data do nascimento do primeiro filho dela, né? E aí o próprio Severo começa a perceber que a avó dele já tá ficando emocionada ao lembrar do filho dela, que ela tá começando, né, a ficar com a respiração um pouco cansada, e ele mesmo já diz que acha que já é hora deles irem, que ela precisa descansar, e ele pede a Regina para se despedir da avó dele, né? Eles se despedem, mas a avó dele insiste que a Regina venha no outro dia para tomar chá com ela, para elas poderem conversar mais a respeito do casamento. E a Regina não tem outro jeito a não ser aceitar. Então ela vai, se despede, e ele segura ela pelo braço e diz: então vamos, querida, né? E eles vão saindo. Assim que a porta se fecha, isolando eles dois do lado de fora, a Regina explode e empurra ele, dizendo: não me toque, nunca mais ponha as suas mãos em cima de mim. Ouviu bem? Ele olha para ela, né, e diz numa resposta lacônica, que deixou ela ainda mais furiosa. Ele fala: isso vai ser um tanto difícil. Mas ele fala isso e em seguida ele diz: se você me permitir, eu tenho um trabalho para fazer no escritório, com licença. E ele começa a querer sair em direção ao escritório dele e deixar ela lá, né, no corredor sozinha. E ela fica irritada como é que ele se atrevia a inventar aquela história de casamento para o próximo dia 24, né, dali a 2 semanas, e depois sair dali como se nada tivesse acontecido, deixando ela para trás. E ela grita: ei, espera um minuto, e já vai indo atrás dele, né? E ele nem se vira para ela poder saber que ele tá, mas ela sabe que ele tá com aquele sorriso cínico nos lábios, e ela vai logo dizendo: olha, existem umas coisinhas que eu gostaria de esclarecer. E ele, sem nem se dar o trabalho de virar para ela, ele diz: se você pretende brigar, sugiro a gente aproveitar a privacidade do escritório. Ele fala e entra, né, no escritório sem nem sequer dar atenção para ela. Ela pensa em desistir, mas, né, decide que não, que vai resolver aquilo logo de uma vez por todas. E ela entra no escritório, logo atrás dele, e vai dizendo: que história é essa de você dizer para sua avó que ontem à noite eu concordei em me casar com você? Por acaso você pensa que eu sou cega? Que eu não sei que andou aprontando na noite passada? E ele já tá sentado, né, gente, atrás da escrivaninha. Ele cruza os braços e fica apenas olhando para ela, como se estivesse apreciando aquela cena.
E ela fala, como pode dizer uma coisa dessas? E ainda mais ontem, quando você estava doido para se livrar de mim, você me despachou sozinha aqui no quarto para poder continuar com essa sua ligação com essa tal Senhora Gomes. Ele, ligação? Senhora Gomes? Regina, você está com ciúme, né? Ele acusa e já dá um leve sorriso, né? Depois o sorriso acaba se transformando numa estrondosa gargalhada, né? E ele diz, você nem chegou a ver essa mulher e já está com ciúme. E ela, que ciúme que nada, não seja ridículo, eu só não gostei de ser tratada como um embrulho indesejado que se joga num canto. Essa não é a maneira de receber alguém. E ele olha para ela, né, sério, tentando controlar o riso, né, ele diz, olha, eu peço desculpas, longe de mim fazer você se sentir como um embrulho. A minha visita à casa dos Gomes era necessária, senão eu não teria deixado você sozinha. E se quiser ser justa, há de convir que você estava exausta, e eu também senti que estava saturada da minha companhia. Ela não gosta, né? Porque tudo que ele diz é verdade. Ela sente que ele está invertendo as posições, né? E ela fala, bom, isso não altera o fato de você ter acrescentado mais mentiras àquelas que já tem contado para sua avó. Eu não tenho intenção alguma de casar com você, o que não é nenhuma novidade. Ele olha para ela como um penitente, mas em vez de justificar a mentira, ele sustenta o que ele disse para a avó dele. Posso ser que eu tenha dito umas mentirinhas para dar um pouco de paz de espírito para minha avó, mas certamente não menti quando disse que iria me casar com Regina Belliton no dia 24 deste mês. A Regina, chocada, né, gente? Olha para ele assim, com a boca seca, os olhos arregalados, e ela balbucia, mas eu nunca disse que me casaria com você. E ele responde, uma moça chamada Regina Belliton prometeu. E ela fala, está querendo me dizer que a Bela prometeu casar com você? E ele fala, pelo visto a sua irmã andou ludibriando você em mais de um ponto. Começou por dizer que tinha me avisado de que alguém viria no lugar dela. E agora... E ele deixa no ar, né? Aquela revelação arrasadora pairando sobre eles. A Regina começa a se lembrar, né, do amor da irmã dela pelo James. Ela não podia acreditar que uma mulher apaixonada do jeito que a irmã estava iria concordar em se casar com outro homem. Mas, para ser sincera, ela já não sabia mais se conhecia a irmã, né? Afinal de contas, ela tinha feito toda aquela loucura, tinha aceitado o dinheiro do Severo, né? Tinha mentido descaradamente para ela, né? Mesmo assim, ela não queria aceitar que a irmã era capaz daquilo, e ela fala, ela começa, né, tentar defender, e ela fala, a Bela não teria, e ele já cansado da discussão, resolve pôr um ponto final, aponta para o telefone do lado e diz, há um telefone bem ali, faça uma ligação e pergunte para ela. E a Regina, né, vai até o telefone, tira o gancho, né, mas na hora que ela vai discar o número da irmã, ela se dá conta da inutilidade daquele gesto, porque a irmã dela não está em casa, e ele sabe muito bem que a irmã dela está viajando em lua de mel, e ela não tem o contato do hotel onde a irmã estava, né? E ela fala, né, olha, minha irmã está em lua de mel, você sabe disso. Como também sabe de que nada adiantaria eu entrar em contato com ela. E ele olha para ela e afirma categoricamente, eu paguei $10.000 por uma esposa, e vou ter uma esposa, Regina Belliton. E ela fala, pois eu não vou me casar com você, nem morta. Ela fala, né, e ele percebe que há um desespero na voz dela, aquele desespero de quem sabe que está perdendo a batalha. Ele lança um olhar implacável e pergunta, o que está querendo? Mais dinheiro? E ela olha para ele e diz, dinheiro? Está querendo subir o preço? Talvez você também queira depositar $10.000 na sua conta bancária. E ela levanta o braço e dessa vez ela não consegue raciocinar, né, pessoal? Ela desfere um sonoro tapa na cara dele. E mal a mão dela, né, toca no rosto dele, ela sente-se agarrada pelas mãos dele. As duas mãos tão fortes, parecem lembrar duas garras de ferro, e começam a sacudir ela brutalmente. E ela começa a gritar, né, com a expressão horrorizada, não, não, né? Ela percebe que tinha perdido todo o bom senso, né?
E ela continua tentando se explicar para ele: eu não estou interessada em seu dinheiro, eu não posso me casar com você, Severo, como poderia? Eu estou apaixonada por outro homem. Gente, quando ela fala isso, aí é que as mãos dele apertam com mais forças ainda, assim, sabe? Se tornam tenazes. Ela pensou que ele fosse quebrar os ossos do ombro dela, né? E o rosto dele fica lívido, uma raiva tão grande, né? Por ela ter confessado amar outro homem, que não dava para negar, ele estava transtornado. E ela solta um gemido de dor, né? Porque ela não quer dizer que ele tá machucando ela, e ele percebe, ele afrouxa, né? As mãos, solta ela, e ele diz: olha, a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, mas hoje à tarde, quando você estiver com a minha avó, não tente negar que nós casaremos, ou você e a sua preciosa irmãzinha irão se arrepender pelo resto da vida. E a Regina fica lá em silêncio, né, observando ele sair, louca para revidar daquela ameaça, mas como? Ela tinha medo, né? O que ela podia fazer? Afinal de contas, né, gente, ela estava ali, né, no meio do olho do furacão, né, totalmente à mercê daquele homem, na casa dele, sem dinheiro para voltar para casa. O que ela poderia dizer? O máximo que ela poderia fazer era tentar, né, controlar o próprio gênio para não agravar mais ainda a situação dela. E ela fala, e ela pensa, né, maldito, que fosse para o inferno ordinário, né? Ela está indignada com ele, mas não há o que ela possa fazer. Ela se sente presa, ela se sente encurralada. E ela sai do escritório irritada com ele. Ela, que sempre se considerou uma pessoa calma, tranquila, aquele homem, né, tinha o poder de tirar ela do sério. Nenhum homem nunca tinha levado ela a tais extremos, né, de agressão física. E ela pensa que a culpa era toda dele, afinal de contas, né, ele que tinha criado toda aquela situação, né, ele e a irmã dela, claro, né, pessoal, ela era realmente a vítima de toda aquela situação ali, a pessoa tinha sido jogada em toda aquela confusão sem saber de nada. E aí ela tá no quarto dela, sem ter o que fazer, quando ela resolve que não vai ficar ali presa, né, que ela vai sair para dar uma volta, para ver, né, a estância, conhecer os locais. E ela sai tentando esfriar a cabeça, ela passa pela piscina, né, com a água fresca, convidativa, ela observa a alameda, os canteiros floridos, e ela resolve sair sem rumo, andando, meditando, né, se ela podia contar com a ajuda da irmã, se daria para ela mandar uma mensagem para a irmã, contando o que estava acontecendo, pedindo ajuda à irmã, mas ela tinha medo, né, que o James pegasse a carta, que ele desconfiasse de alguma coisa, e ela não queria causar sofrimento para a irmã dela. E ela começa a pensar que ela tem 2 semanas para decidir o que vai fazer, para encontrar uma maneira de sair daquela confusão toda. E ela tá lá quando de repente, caminhando, quando ela avista um arvoredo a pouca distância, ela observa aquela sombra, né, e resolve parar para descansar, mas quando ela chega no limiar do pequeno bosque, ela não consegue mais pensar. Tão grande é a beleza do lugar, né? Tão grande, tão tranquilo e acolhedor é o clima do local. E ela fica lá parada, olhando para aquele riacho lindo, a cena paradisíaca, né? E ela sente, né, a água levando os problemas dela, tranquilizando ela. Ela começa a sentir o perfume, né, das flores exóticas. Ela fica lá observando o recanto paradisíaco, fica em um longo tempo, né, em muda e elevada contemplação, até que ela percebe que já é tarde, que ela tem que voltar, porque ela tem um compromisso, né, com o Severo e com a avó dele. Ela está retornando quando de repente ela percebe que ela não tem como ir visitar a avó do Severo, né, que é a velhinha, com certeza vai falar sobre o casamento. Ela não sabe se é capaz de mentir, se é capaz, né, de interpretar o papel dela de noiva. E aí ela entra, né, e vai diretamente para o quarto dela, porque ela não quer correr o risco de encontrar com o Severo. E quando ela tá chegando lá, ela escuta uma voz dizendo: Dona Regina. Ela olha para a figura, né, e é a empregada, né. A empregada diz que estava à procura dela, que o senhor Severo queria ter uma conversinha com ela, e ela diz que que espere, porque ela precisa tomar primeiro uma bebida gelada. E aí ela vai
né, pro quarto, se arruma, troca de roupa, né, e só depois é que ela vai ao encontro do Severo. Quando ela chega lá, ele já tá esperando ela, né, com uma coisa de suco, né, um recipiente com suco de laranja gelado, e ele já vai servindo ela com a bebida gelada, né, aparentemente a empregada disse para ele o recado dela, que ela precisava tomar algo refrescante, e ele pergunta a ela onde ela teve, ela fala que foi passear, né? E ele diz para ela que até que ela aprenda a se orientar na fazenda, seria aconselhável que ela avisasse para alguém qual era a direção que ela pretendia tomar, né? Para ela não se perder dentro da fazenda, que realmente, gente, a fazenda era enorme. E ela diz que sente muito, mas que nem tinha pensado nisso. E ela começa a pensar, né? Pelo jeito ele quer que eu peça permissão para tudo aqui dentro, né? Um lado dela ficava revoltado com aquela atitude dele. E ele diz, tudo bem, né? Ele dá um sorriso sedutor e diz, tudo bem, eu tenho certeza que da próxima vez você vai avisar, né? E aí ele serve o suco, outro copo de suco para ela, né? E ela fala, Severo, ele, o que foi? Lá embaixo, perto do regato. Aí ela fala, começando a lembrar, né, da paisagem, de repente ela nem consegue mais pôr em palavras, tão linda é a lembrança que ela diz, ó, Severo, que lugar lindo, eu me senti enfeitiçada pela magia daquele lugar. E ele fala que com certeza o lugar ficou mais lindo ainda, né, em comparação com a beleza dela própria. E ela fica feliz ao ver que ele disse aquilo com sinceridade, né, e aceita o elogio, né, sem retorquir nada. E ele fala, né, para ela que depois que ela tiver descansado, a Maria vai servir o almoço, que ele vai ter que sair, mas que ele vai voltar para jantar junto com ela, né? Ela não diz nada, apenas vê ele partir, né? Assiste ele partir. Ela imagina que ele devia ter algo realmente importante para dizer, mas ele não fala mais nada e somente deixa ela sozinha lá no lugar, né? E ela fica imaginando o que seria de tão importante que ele teria para resolver uma hora daquela. Mas o cara era um grande proprietário de terra, né, gente? Trabalho não deveria faltar. E de repente ela se sente só, sem companhia ali, não tinha uma amiga, não tinha ninguém com quem conversar. E a única pessoa para quem ela podia dizer os próprios problemas era o próprio Severo, porque ela não podia se aconselhar com mais ninguém, né, gente? Ninguém na casa sabia que tudo aquilo era um fingimento. E assim encerra o capítulo de número 5. E nós vamos, né, agora para o último capítulo desse vídeo, o capítulo de número 6. Então, né, pessoal, depois que o Severo vai embora, deixando ela lá, né, a tarde toda sozinha, ela fica tão entediada que ela decide ir ao encontro da avó dele, né, como ela tinha combinado, tomar o chá, né. É melhor do que ficar sozinha naquela casa pensando besteira, né. Então ela vai ao encontro da Dona Eva, lá na suíte dela, né, onde ela tá hospedada. E aí ela chega lá por volta das 4 horas da tarde e a Ana, a empregada da Dona Eva, sai para receber ela e leva ela, né, até a suíte da velhinha. E ela vai dizendo que a Dona Eva estava ansiosa para ela chegar. E assim que elas vão chegando, a Dona Eva já vai logo cumprimentando, minha querida, que bom que você pôde vir. E a Regina senta do lado da velhinha, dá um beijo na face enrugada dela, né? E fala que também estava ansiosa por rever ela. E a velhinha vai dizendo, né, que a Ana vai já servir o chá, que ela mandou fazer um chá no estilo de Londres, né? Pergunta se ela já tinha experimentado o mate, que era muito consumido pelos uruguaios, e a Regina fala que sim, que ela conhecia, né? O chá de mate. E elas começam a conversar, a velhinha pedindo informações sobre a Inglaterra, né? Porque, como vocês lembram, a Dona Eva, ela era inglesa, né? Ela tinha conhecido o pai do Severo, tinha ido morar no Uruguai depois, né? Onde ela tinha passado mais de 60 anos casada, né, com o uruguaio lá. E ela bota pá, né, a velhinha pá de tudo que tá acontecendo no país delas, ficam lá conversando um bom tempo. A Regina fica feliz, porque enquanto elas falam sobre a Inglaterra, o assunto que ela tanto teme não vem à baila, né, que é o assunto do noivado. E chega um momento que a Dona Eva
que a Regina olha para a Dona Eva e a Dona Eva começa a falar sobre o Uruguai, sobre as belezas do Uruguai, sobre as coisas, né, boas que tem ali. Diz que com certeza o Severo vai levar a Regina para conhecer mais sobre aquele país, e a Regina observa, né? A senhora aprendeu mesmo a amar este país, né? E ela fala que sem a menor dúvida, que é o lugar mais belo que ela já conheceu na vida dela. Ela continua contando mais sobre a história do lugar e a menina fica lá escutando, né? Ela começa a falar que o Severo era apenas um garotinho quando perdeu os pais, que ela e o Roberto é que tinham criado ele, né? Tinham ficado muito felizes em morar com ele naquele lugar lindo, né? E aí ela contou que quando o Severo finalmente cresceu e foi para a universidade, ela e o marido compraram uma casa na cidade grande para ficarem mais próximos do neto, né? E deixaram a fazenda lá para ele usar quando ele tivesse de férias. E aí ela pergunta, né, se ele não tinha se importado em viver longe deles. E a velhinha os olhos da velhinha adquiriram um brilho mais intenso, né, mais jovial. E ela disse que a certa idade, né, dois velhos só faziam atrapalhar, que o Severo já era um homem feito, não precisava dos avós nos calcanhares dele, né? E a Regina riu da maneira divertida com que a Dona Eva contava, né, os fatos da vida dela com o marido e também com o neto. E aí ela fala que ela e o marido tinham ficado muito felizes, mas também tinham ficado chocados, porque o Severo nunca tinha contado para eles, né, que pretendia se casar. Muito pelo contrário, ele e o avô viviam discutindo, porque o Roberto, o avô do menino, queria que ele casasse e ele dizia que não ia se casar com qualquer uma só para satisfazer o desejo do avô, né? Que só ia casar quando encontrasse a pessoa certa. E aí ela olha para a velhinha e diz que provavelmente os vários sermões que o marido dela deu surtiram efeito, né? Porque finalmente o Severo tinha decidido casar. E a velhinha disse que duvidava muito que se o Severo tinha decidido se casar é porque ele com certeza estava apaixonado. E aí a menina começa a pensar, droga, se eu levar tudo isso a sério, nunca vou poder acabar com essa trama, né? Como é que eu vou me livrar de tudo isso? E enquanto ela estava lá pensando numa forma, né, e diminuindo o entusiasmo da velhinha, ela foi surpreendida pela seguinte pergunta: você vai entrar na igreja de branco, não vai? E a Regina olhou para ela meio assustada, né? Disse: branco? A velhinha falou: olha, eu sei que a maioria das mulheres do seu tempo acham isso uma bobagem, mas eu adoraria que você usasse branco. E ela acabou concordando, dizendo que sim, que se casaria de branco. Ela fica lá até o fim da tarde, e depois ela se despede, né, e resolve ir para casa, pensando em como ela vai fazer para se livrar de toda aquela confusão. Quando chega a hora do jantar, ela desce para encontrar com o Severo. Ele tá lá, né, todo vestido de preto, ainda mais atraente do que de costume, e ele fala com naturalidade que já estava indo à procura dela, né? Ela fala que não era necessário, porque ela já está ali. E ele diz: olha, permita-lhe que diga que está muito bonito. Ela sentia sinceridade, né? Mas também um tom imperceptível de zombaria na voz dele. E ela agradeceu, cabisbaixa, né? Deu o braço para ele e deixou ele guiar ela até a sala de jantar. E ele, depois que ajuda ela a sentar, né? Puxa a cadeira para ela, ele senta no lugar dele e pergunta: como passou o dia? Se divertiu? E ela começa a pensar, né, que ele sabia muito bem que ela tinha passado a tarde com a avó dele e que tinha sido um verdadeiro sufoco. E ela fala: você sabe que eu fui fazer uma visita à sua avó? E ele apenas concorda: claro, sei. A abuela gosta muito de você, Regina. E ele diz: A Regina fala, né? Eu também gosto muito dela. Agora, né, ela se sentia melhor por ter, né, confessado aquilo, que gostava da velhinha, né? E ele fala: olha, eu sinto muito ter deixado você tanto tempo sozinha. É que nessas últimas semanas eu não tenho tido tempo para tratar dos negócios. Você sabe, né? Primeiro foi os preparativos do enterro do vovô, depois eu tive que ir buscá-la em Montevidéu, enfim, tanta coisa para resolver que
as minhas obrigações acabaram se acumulando. E a Regina disse, né, eu entendo, deve ter sido um período muito difícil para todos. E ele fala, diga-me uma coisa, Regina, você sabe montar? E ela disse que sim, que sabe. E ele fala, eu estava pensando que talvez você gostasse de dar uma volta comigo pela fazenda amanhã, a cavalo. Pensa, né, que a sugestão era tentadora, porque se houvesse tantos lugares bonitos como aquele que ela tinha visto naquela manhã, ela iria adorar. E ela responde, eu gostaria. Ela percebe que ele dá um sorrisozinho, né, cheio de charme, e ela se detesta por ter concordado tão rapidamente, mas já tinha concordado e ela não ia mais voltar atrás, que iria fazer um papel mais ridículo ainda, né? E ele pergunta se ela está gostando do jantar, e diz que se ela preferir, ele pode dar ordens para Maria fazer só comida inglesa. Mas ela diz que está tudo muito bom, que está tudo ótimo. E de repente, né, ela não está mais conseguindo conter a ansiedade e ela fala, olha aqui, Severo, precisamos conversar seriamente. Precisamos falar sobre nós, sobre esse tal casamento. Ele demora, né, alguns minutos, pega um copo de vinho, serve para ele, depois para ela, passa o copo para ela, e diz finalmente, pois bem, vamos falar sobre nós. E sem esperar, né, que a Regina dissesse qualquer coisa, ele prossegue. Hoje pela manhã você pareceu surpresa pelo fato da sua irmã ter se esquecido, né, digamos assim, de fornecer informações muito importantes. E ela começa a pensar que aborrecida não era bem o termo, ela tinha ficado mesmo, era chocada. Mas concorda, sim, eu fiquei. E ele fala, você acreditou mesmo, Regina, que por $10.000, tudo que ela precisava fazer era vir para cá e fingir por uns tempos ser minha noiva? E a Regina baixa os olhos, né, meio envergonhada, né? Ela não tinha pensado no aspecto financeiro daquele acordo, mas fazia muito sentido, porque afinal de contas, né, gente, $10.000 era muito dinheiro. E ele fala, por acaso a sua irmã transferiu esse dinheiro para você, assim como lhe transferiu a responsabilidade de desempenhar o papel de minha noiva? E diante, né, da insinuação de que ela estava atrás de dinheiro, ela já reage com fúria, né? Ela já diz, não, ela não fez isso. E se a Bela não tivesse gasto esse maldito dinheiro, nós já teríamos devolvido e não haveria necessidade alguma de eu vir até aqui. Ele, o contrato seria cancelado. É uma pena que a sua irmã tenha gastos tão caros. E ela fica chateada, né, por ele insinuar que a irmã dela esbanjou o dinheiro com besteira, e antes que ela se dê conta, ela cai na armadilha e já vai dizendo, o dinheiro não foi desperdiçado em bobagem, ele serviu para dar entrada na compra de uma casa para ela e para o James. Ah, sei, ele sussurrou, né, apertando os olhos. E ela começa a pensar, né? Oh, meu Deus, com que facilidade ele me faz perder o bom senso. Eu fico dizendo coisas que depois ele vai poder usar contra minha irmã. E aí ela fala, olha, seja como for, isso não vem ao caso. Meu único objetivo ao vir para cá era saldar a dívida da Bela, fazendo-me passar por sua noiva. E é o que eu vou fazer. Sobre isso você não vai ter motivos de queixa, pois seu único objetivo, ele pergunta, né? E ele fala assim num tom de voz mansa que deixa logo ela irritada. E ela percebe que ela não ia demorar muito a explodir se ele continuasse a insinuar que ela tinha ido ali atrás de dinheiro. E aí ela olha para ele e diz, o que você quis dizer com único? E a pergunta, né, dela também foi feita num tom suave, mas dava para sentir que a sala de jantar ia se transformar num verdadeiro campo de batalha se ele desse a entender mais uma vez que ela tinha vindo atrás de ganhar alguns dólares. Ela começa a imaginar que no mínimo os pratos iam começar a voar. E ele fala, né, olha, se não me falha a memória, hoje pela manhã você andou me dizendo que amava outro homem. O tom dele era meio desconfiado, meio caçoísta. E se o ama tanto, como explica o fato de estar aqui no Uruguai, em vez de estar com ele? E ela se irrita e diz, isso não é da sua conta. E ele fala, pois eu acho que é, já que você vai se tornar minha esposa dentro de 3 semanas. Faço questão de saber tudo a respeito desse homem
a quem você julga amar. E ela fala, eu não julgo, tenho certeza de que amo o Clive. E tem mais, nós não vamos nos casar, nem em 3 semanas, nem nunca. Dona Eva me contou hoje à tarde que você garantiu ao seu avô que só se casaria por amor. E como não gosta de mim e nem estamos falando de amor, vamos esquecer essa história de casamento de uma vez por todas. E ela se sentiu triunfante, né? Depois de ter dito tudo aquilo que ela estava pensando. Só que a sensação de vitória durou muito pouco, porque ele retrucou e respondeu: pode ser que nenhum de nós entre nesse casamento com amor no coração, mas que esse casamento vai acontecer, disso não tem a menor dúvida, Regina Barrett. E ele fala isso com uma frieza, né, que fazia ela duvidar que ele tivesse abordado aquela questão do Clive. E ele continua, seu bem-amado não tem intenção de se casar, ou você não estaria aqui? Por que ele não quis dar o passo definitivo? E ela pergunta, passo definitivo? Na verdade, né, gente, ela estava só fazendo hora, tentando ganhar tempo, porque o Severo, ele era especialista em deixar ela confusa. E ele continua, ele deve ter amado você. Ele não quis se casar ou não pôde? E ela ficou horrorizada, porque se ele continuasse com aquilo, ele ia acabar arrancando toda a verdade dela, né? E ela resolve se fechar completamente, apesar de saber que aquilo de pouco ia valer. E ele prossegue, né? Ele percebeu que você tinha uma educação antiga e, como era casado, sabia que você só o aceitaria se a esposa dele lhe desse o divórcio. É isso? E ela, sem querer, deixa escapar, né? Ela não dará. As palavras escapam, ela fica vermelha, como um pimentão. Não tanto pelo que ela disse, mas pelo olhar insolente dele, né? Olhando assim para ela, após ela ter confessado que amava um homem casado, né? E ele diz, você chegou a conhecer a esposa desse tal Clive? E ela confirma, sim. E ela começa a lembrar da cena desagradável, né? Quando a esposa dele foi visitar ela. E ela fala para ele que ela foi procurar ela no dia em que o Clive tinha pedido o divórcio. E ele fala, quer dizer que ele tinha intenções sérias. Como foi então que ele encarou o fato de você deixar Londres? Ou melhor, ele sabe dessa história toda? E ela confirma, não sabe. A raiva já tinha sumido, né, substituído pela depressão. Ela tinha feito tantos rodeios para que ele não soubesse de nada e agora não via mais razão para esconder e acabou contando tudo para ele. Contou que o Clive tinha viajado para o exterior, que antes de partir ele tinha pedido para ela considerar a possibilidade de viver com ele, né? Tinha contado, né, que até aquele momento ela não sabia que ele era casado. Só na noite seguinte, quando a esposa dele tinha ido na casa dela, que ela tinha ficado sabendo dos 2 filhos, né? Ela tinha dito que não entendia, mas depois que a Bella tinha explicado para ela sobre o telefonema, ela tinha ficado, né, horrorizada. E como ela sabia que, mesmo não concordando, né, com viver com um homem casado, ela não seria capaz de resistir, né, ao Clive, ela tinha concordado em substituir a irmã. Ele, entendo, você ficou com medo de ir contra os ensinamentos dos seus avós e aceitar viver com ele. E ela concordou, sim. E ele pergunta, de quem foi a ideia de você vir para o Uruguai? E a Regina suspeita, né, que aquela pergunta é outra armadilha, mas mesmo assim ela responde, foi de Bella. E ele fala, ela estava em pânico, não é mesmo? Diga-me, você e Clive eram amantes? Dormiam juntos? E ela fala, isso não lhe interessa, quer dizer que dormiam. E ela pensa, né, ele que pense o que quiser, pouco me importa, por que eu tenho que negar? Né? É até melhor que ele pense que eu sou uma mulher sem caráter, né? Porque assim ele desiste dessa ideia maluca de casamento. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ou ela, a empregada chegou, né? Trazendo mais pratos, né? Para a mesa. E ela aproveita para agradecer a empregada em castelhano, dizendo que a comida estava deliciosa. E aí ela fala, como vê, Severo, a parte de qualquer outra coisa, eu não sou o tipo de moça que um Cardenosa gostaria de ter como esposa. E ele pergunta, por quê? E ela fala, né, deixando a colherinha na cumbuca,
e olha para ele. Depois de tudo que eu lhe contei, você deve ter percebido que não sou a pessoa indicada para usar o seu sobrenome. E ela sente o próprio orgulho ferido ao dizer aquilo, né? Mas era uma forma de encerrar o problema, né? E no entanto, o que ela consegue é ouvir uma estrondosa gargalhada, né? Ele começa a rir e depois ele ri, ele fala, né? Depois que ele para de rir, minha cara Regina, você não é a primeira mulher do mundo a se apaixonar por um homem casado. Além disso, admitiu que nem sabia que ele tinha esposa e filho. E aí o bom humor dele dá lugar, né, um ar sério, ele fala, sabe, hoje em dia o tabu da virgindade não existe mais. Não é preciso casar para amar. Quanto à sua decisão de ir ou não viver com ele, isso não vamos saber nunca, não é verdade? E ela fala, não vamos saber? Quer dizer que ainda pretende se casar comigo? E ela olha para ele e diz: e quanto ao dinheiro? Não tem receio de que, uma vez casada, eu tente arrancar até o seu último centavo? Eu posso usar os meus direitos de esposa, não acha? Ele para, né, como se pensasse sobre o assunto, fica olhando para ela, né, com os olhos semicerrados, e só depois, né, ele esboça um sorriso cheio de convicção, e aí ele fala com uma voz em tom aveludado: na vida, algumas vezes temos que jogar com as possibilidades, minha garota. Se conhecesse melhor nosso povo, saberia que os uruguaios são loucos por jogo. Eu quero dizer, minha doce Regina, que vou assumir o risco. Pretendo me casar com você no dia 24 deste mês. Por isso é bom que vá se acostumando com a ideia. A reação não se fez esperar, né? A Regina se levantou bruscamente, os olhos fuzilando, começou a gritar, dizendo que não ia se casar com ele, que não tinha ido ali para isso, que sentia muito ter que ferir a avó dele, que ele já tinha percebido o quanto ela considerava idosa, mas que ela não ia concordar nem mesmo pela senhora em questão. Ele olha para ela e diz: você é mesmo mandona, hein? E ela diz: eu, mandona? Ora, você... Ouça bem o que digo, Severo Cardenose, eu não vou me casar com você nem morta. É uma decisão irrevogável e não há nada que você possa fazer quanto a isso. E o Severo olha para ela, né, com um olhar tranquilo e fala: é uma pena. O rosto dele, né, mostrava todo o pesar do mundo, mas havia um brilho de contradição nos olhos. E ela pergunta: pena? Ele suspira, abre um sorriso provocador e diz: talvez seja melhor esperar 1 ou 2 dias antes de escrever a James Hush. É esse o nome do marido da Bela, não é mesmo? E enquanto a Regina empalidecia, horrorizada, ele acrescentou, né, pensativo: tenho certeza de que o James Hush irá gostar de saber quem andou pagando a entrada para a compra da casa dele. E ela grita, né, seu ordinário, né? Ela tem vontade de atirar o pudim de ameixa com sorvete sobre a cabeça dele. E no último minuto ela se contém, resolve sair da sala, né? Porque ela estava se sentindo presa, aquele mercenário chantagista, e não via uma maneira de escapar daquela situação terrível. E assim, dessa forma, né, termina o capítulo de número 6 e termina também, gente, o nosso segundo vídeo desse projeto de leitura, né, com a menina cada vez mais encrencada naquela situação, cada vez mais à mercê do Severo. Ele o tempo todo ameaçando que ou ela fazia o que ele queria, ou ele iria destruir, né, o casamento da irmã dela. E aí, gente, o que vocês acham que vai acontecer? Ela casa ou não casa, né? Até agora não foi dado nenhuma, assim, insinuação de que ela tem algum tipo de sentimento pelo Severo, a não ser raiva, né? Ela tem raiva das provocações dele, ela tem raiva, né, das ameaças dele, e ela tentou de tudo, até se desvalorizar na frente dele para que ele desistisse do casamento, mas por algum motivo que ninguém sabe qual é ainda, esse cara insiste em casar com ela dali a 2 semanas. E aí, o que vocês acham? Ele vai ou ele não vai conseguir os seus objetivos? E por que ele insiste tanto nesse casamento? E será que a Bela realmente mentiu para a irmã? Será que ela realmente tinha concordado em ser esposa do rapaz, em todo o sentido da palavra?
Bom, isso a gente só vai saber nos próximos capítulos. Então, gente, é isso. E até lá, né, nós vamos continuar aqui acompanhando a história da Regina, né? Vamos ver no que essa história vai dar. Da minha parte, queria agradecer vocês por ficarem comigo até o final. Pedir para vocês curtirem, compartilharem. Quem não foi inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá uma força aí para o canal. Vamos levar mais livros, mais leitura, né, para todas as casas de todas as pessoas que a gente ama e quer bem, porque nada como uma boa história para passar o tempo, uma boa história para iniciar uma semana melhor e mais feliz. Até o nosso próximo encontro, gente. Eu volto, hein, com a história da nossa querida Regina.